Sean bienvenidos Olá, sejam todos a bem-vindos ao Teste de webinário Susceptibilidades Teste de Eucastes Suscetibilidade de Fungos, Novidades da Eucastes CLSI 2025, desenvolvido no âmbito de curso de antibiogramas 2025, bactérias e fungos prioritários para a Organização Mundial da Saúde, novos avanços e desafios na interpretação do antibiograma, que é organizado pela Rede de Educação Médica Contínua de Iberoamérica, em conjunto com a Associação Mexicana de Infectologia e Microbiologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Infectologia, com apoio da Associação Pan-Americana de Infectologia, a API, e o patrocínio científico da Sociedade Espanhola de Infectologia e Microbiologia Clínica e a Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica. É um prazer acompanhá-los hoje. Para aqueles que estão na Espanha, boa noite. E lembramos que temos interpretação simultânea por meio do ícone interpretação dentro do Zoom. Podem escolher o áudio da sua preferência, espanhol ou português. Também damos as boas-vindas àqueles que nos acompanham do canal da Rede de Médica em YouTube. Este assunto da interpretação aplica a todos os colegas que nos acompanham no Zoom. A seguir, é um prazer para mim apresentar com especialistas e ao Dr. Jesus Guinea, da Espanha, especialista em microbiologia clínica do Hospital Gregório Maranhão de Madrid, é secretário científico do da diretoria do Subcomitê de Teste de Susceptibilidade de Antifungos de EUCAST. Boa noite, doutor. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Obrigada. Também está conosco do México a doutora Rosa Maria Wong, infectologista pediátrica, chefa da subdivisão de pesquisa clínica da Faculdade de Medicina da UNAMI. Boa tarde, doutora Rosa Maria. Boa tarde a todos. Muito obrigado. A seguir, vou apresentar do Brasil a doutora Sara Gonçalves Tavares, chefe do Departamento de Patologia Médica e coordenadora do Centro de Pesquisa em Micologia da Universidade Federal do Espírito Santo, representante do Brasil no Subcomitê de Direção de Teste de Sustentabilidade Antifúngica de EUCAST e também membro do Comitê BRCAST. Boa tarde, doutora. Muito obrigada também. A seguir, apresento a doutora Patrícia Cornejo, conectada do México, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Cancerologia, presidente da Associação Mexicana de Infectologia e Microbiologia Clínica. Boa tarde, doutora Patrícia. Boa tarde, sejam bem-vindos. Muito obrigada. E, por último, apresentamos a doutora Fernanda González Lara, também do México, chefe do departamento do Laboratório de Microbiologia Clínica Adscrita de Infectologia do Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição, Salvador Subirán, do México. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Olá, boa tarde para todos. Bom, feita a apresentação, agradecemos que os assistentes possam se apresentar por meio do chat geral e também pode nos dizer de onde estão conectados e vamos dar a palavra ao Dr. Jesus Guinea para a apresentação central do evento. Doutor, por favor, Jesus, pode compartilhar a tela. Primeiro, eu queria agradecer à organização que contaram com minha presença para um evento de prestígio. É um prazer estar em contato com todos os irmãos da América Latina. Para mim, é um assunto que é totalmente interessante, é um bom início para o curso de Antibiograma 2025 e o que eu vou fazer é uma revisão dos aspectos de avanço em termos dos métodos de CLSI EUCAST. Eu sou uma pessoa que tem experiência em EUCAST, então a minha apresentação vai ir um pouco mais balanceada para falar um pouco da metodologia de EUCAST, embora fale um pouco sobre os métodos também. Essa palestra eu gosto focá-la desse ponto de vista. Quando pensamos numa questão fúngica, devemos pensar nesse trio de elementos. Temos um paciente suscetível a se infectar, que vai ser tratado com um antifúngico, e esse paciente tem um fungo que está infectando. Essa interação entre os três elementos é fundamental e, de fato,
quando a gente tenta avaliar qual o impacto que tem a resistência antifúngica nessa relação de três, percebemos que onde impacta é nessa relação que existe entre o fungo e antifúngico, porque, em geral, no mundo do antifúngico, os parâmetros que vão dizer uma boa resposta química ao tratamento antifúngico é a interação de dados de KPD, que são exposições aos fármacos em área subcurva dividido entre o patógeno. Então, quando o SMI frente a um patógeno concreto vai reduzir e as probabilidades de sucesso terapêutico vão ser reduzidas. Esse é o problema que temos com a resistência antifúngica, que de alguma forma vamos interferir nesse quociente que estou falando. A respeito disso, é importante fazer teste de susceptibilidade antifúngica para ver essas cepas que têm CMI elevadas, mas também eu gosto de assinalar que antes de fazer um teste de susceptibilidade de fungos, o problema é que essas cepas não são totalmente puras. Isso não é uma questão infrequente. Às vezes encontramos cândidas albicans, por exemplo, ou cândidas paratidose, que são resistentes a algumas drogas, ou cepas de cândida que podem ser resistentes a muitos medicamentos. Então, o que acontece é que estamos com culturas contaminadas e que isso pode ter um problema de má interpretação do antifungigrama. Então, embora seja uma coisa básica, devemos fazer uma identificação certa dos isolados. Quando isso é claro e garantido, optamos por um método ou outro para fazer os testes de susceptibilidade de fungos. Temos dois grandes protocolos de métodos de referência, o método de EUCAST, que é um método europeu, embora sabemos que vou resumir um pouco a tecnologia de ambos os métodos, como é o CAST e CLE são semelhantes, e depois outro método alternativo europeu que basicamente é muito semelhante. Ambos são métodos semelhantes, e esses métodos, o problema que tem é uma má penetração nos hospitais. Depois vamos ver isso mais para frente. Nos hospitais, o que nós fazemos é fazemos métodos comerciais, como tiras plásticas, como os testes, outros métodos, mas eu vou falar hoje dos métodos de referência. Esse slide é uma reflexão minha pessoal de porque eu acho ou quais seriam as forças e fraquezas que têm tanto os métodos comerciais quanto os de referência. E como você vê, eu coloco aqui porque os métodos de referência, para mim, não têm uma boa disponibilidade nos hospitais, basicamente porque as pessoas, o trabalhador do hospital, não está familiarizado com essa metodologia e é muito mais simples optar pelos métodos comerciais. Sabendo que nos hospitais se trabalha fundamentalmente com métodos não de referência, minha função hoje é fazer os métodos de referência como CLSI e EUCAST. Ambos são semelhantes, as diferenças eu vou colocar nessa tabela. Tem os documentos, por exemplo, são obtidos sob pagamento, então tem que comprar os procedimentos para desenvolver a tecnologia. EUCAST não tem essa limitação e a gente pode acessar toda a documentação de EUCAST por meio da página web do site de eucast.org, como vamos ver a seguir. Vou colocar algum link para obter tudo isso. Ambos os métodos são métodos de microdiluição, ambos são de método de referência também, do método americano quanto europeu. A respeito disso, nenhum é melhor do que outro, e ambos têm também, funcionam com o mesmo típico de meio de cultura, que é o caldo RPMI. Temos diferentes tipos de plástico que usamos para preparar os painéis. No caso de CLSC, são painéis em forma de U, e em Neucast é um fundo plano. Isso porque as leituras da CMI se fazem de forma visual e precisamos algo que permita que se acumule as cepas ou as células que vão se reproduzindo e sedimentando. E no caso do Eucast, são leituras e precisamos um painel que esteja totalmente plano.
Algumas outras diferenças, por exemplo, Eucaste tem mais glucose no meio do que CLSI. E se usa, né, o que se permite também que seja mais simples. Para ambos os métodos temos pontos de cortes, portanto, ambas as metodologias são adequadas. No caso do Eucaste, de CLSI, temos dois grandes documentos, um documento que aplica a Cândida e a leveduras, que é o procedimento 27M, e depois outro que aplica, sobretudo, a outras questões que o protocolo EM38, mas como já comentei no início, a minha experiência está mais orientada ao Eucaste, e agora vou revisar um pouco os aspectos de avanço da metodologia do Eucaste e vou esquecer do CLSI por enquanto. O Eucaste desenvolveu vários documentos para fazer teste de susceptibilidade de fungos. Esse documento, por exemplo, que é específico para fazer essa susceptibilidade, no documento, este aqui é específico de leveduras e depois temos alguns documentos de avanço, que é esse aqui, que é específico para fazer suscetibilidade entre macrofitos, e o documento 10.2, que descreve a resistência tanto a algumas tipos de fungos. Eu vou comentar alguns dados específicos gerados no nosso laboratório com esse método, porque é um método muito interessante. O que é mais notório disso no ano 2024, 2025, mas nos últimos 5, 4 anos, basicamente, no CAST nos movimentamos em um entorno de mudanças de definições. A nomenclatura virtual usada para classificar os isolados é sensível, como uma só S, sensível a dupla, que são aqueles isolados que precisam doses superiores, e resistentes, que seriam aqueles isolados que, embora subamos a dose, o paciente não vai responder. O que nós fizemos no EUCAST foi mudar. Nós tínhamos critérios semelhantes, o que fizemos que chamamos de intermediário, por exemplo. A ideia era a mesma. A única coisa que nós tínhamos em particular, o problema que estávamos vendo com a definição de intermediário, é que essa definição ou classificação em si mesma tinha duas condições. Uma, o incremento de dose necessária para tratar o paciente, e outra, a incerteza técnica do laboratório na hora de estabelecer essa CMI, que era variável. Portanto, tínhamos dois conceitos. E o que se decidiu no comitê é revisar os pontos de corte e definir em que situação aplicava um aumento de dose e em que situações a dose não era um problema e era um problema técnico. Com isso, o que se fez no ano 2020, quanto aos antifúngicos, era realizar a categoria de intermediário e se tornou essa categoria numa denominada sensível exposição incrementada, algo como tem que ter concentrações elevadas do fármaco onde está a infecção de forma natural ou aumentar a dose. Isso mudou, substituindo a categoria. E quando tinhas uma categoria por um problema técnico, isso não se chama mais sensível a exposição incrementada, era ATU, que é uma área de incerteza técnica. E o que nós queremos dizer aqui é que o microbiologista tem um problema para interpretar essa SMI e tem que fazer alguma coisa mais. Não só deixar para o clínico na mão a possibilidade de interpretar por si algo que tem uma incerteza para o microbiologista. Em 2020, fizemos algumas mudanças específicas no ponto de corte, mas isso ficou um pouco antigo, e no ano passado, em dezembro, foram publicados os novos pontos de corte de EUCAST, revisados, que basicamente as novidades mais importantes eu vou colocar aqui. Esses pontos de corte foram revisados para essas cândidas, e também se revisaram os pontos de corte também para a Cândida tropicalis e dublinensis, e também introduzidas metodologias específicas para testar fungos sobre a Cândida também, que envolve essa tecnologia
é a adesão no meio de cultura. Isso podemos depois ver para a discussão. E no caso de aspergilos, se foi feito também as situações de ato, especificamente para duas drogas que foram eliminadas, e também tem alguma slide, podemos falar isso depois, se deixamos para a discussão. Eu não vou entrar em detalhe de quais pontos de corte, estão todos aí na página da EUCAST, no site, e aqui se resume os de Cândida para os diferentes antifúngicos, em amarelo, antifungina, que por que foram feitas essas mudanças, e também para aspergilos, também os pontos de cortes importantes para as soles, e como você pode ver aqui, se eliminam o ato de coronelação, e essas drogas que estão aqui na tela, e se mantém a situação de ato para essas drogas aqui, e temos aqui ato em 2,025 e nessas drogas sinaladas na tela. Vamos ver por que decidimos fazer essa modificação desses critérios. Isso vai ser entendido depois se vemos esses gráficos. É uma revisão que eu escrevi há alguns anos, que mostra uma distribuição da CMI, aqui o sulbelconazol, frente às cepas de aspergillus fumigatus. Então, como você vê, a distribuição tem uma distribuição específica. Aqui se mostram os pontos de corte revisados no ano 2020 e aqui estão os pontos de corte que eram anteriores à revisão de 2020. Então, como vocês podem perceber, tanto para isavuconazol ou posaconazol, houve uma mudança na CMI que estava justo no final da distribuição selvagem. Grau 2, no caso de usunaconazol, e no posaconazol 0,25. Então, quando você vê os cortes aqui, uma SMI tinha um valor abaixo de ECOF, mas também é resistente quanto à classificação de corte clínico. E algo semelhante acontecia com o posaconazol 0,25 dentro da distribuição selvagem, que era classificada como intermediário, não como sensível. Isso tinha um problema, e era que se fizermos o contrário e colocamos uma diluição abaixo, tínhamos cepas que, na verdade, estamos vendo a questão selvagem classificando como resistentes tanto para essas duas drogas. Por que acontece isso? Isso por uma questão muito simples. Então, nessas duas drogas, nessa CMI, que acabava sendo definida como ato, há uma confluência de cepas resistentes e sensíveis selvagens. Aqui se vê muito bem como temos cepas que têm as mutações com um posaconazol de 0,25, outras que têm diferentes, e aqui eu mostro cepas que também existiam. A mesma coisa acontece com isavuconazol. Temos uma confluência de mutantes, alguns importantes, como os 34, com outras cepas mutantes e selvagem. Ou seja, quando temos uma CMI2, não sabemos se essa cepa é mutante ou é uma cepa totalmente sensível. A única forma de esclarecer isso é obrigar o microbiologista a fazer alguma coisa a mais e adicionarmos o conceito de áreas técnica, onde é esclarecido e vendo o antifúngico é irmão. Por exemplo, os que são irmãos, se temos um de fundigato, temos outro, e se a informação é sensível, teríamos que interpretar essa SMI como sensível e vice-versa. A mesma coisa com posaconazol e itraconazol. É aquele que vai definir se os atos são realmente cepas resistentes ou sensíveis. Bem, isso temos muito bem documentado para aspergilos. Quando temos aspergilos fumigatus, podemos fazer diferentes procedimentos para estudar a sensibilidade, podemos fazer os testes de microbiologia clássico, podemos optar por meios que têm antifúngicos. Isso é uma tecnologia muito útil para fazer screening de resistência, porque usamos uma metodologia simples, barata, fácil de implementar nos hospitais e uma forma simples de cribar cepas. Se as cepas crescem com antifúngicos, são suscetíveis a ser resistentes e
podemos mandar um certo de referência para caracterizar. Se vocês querem fazer isso com as técnicas de referência, um dos potenciais problemas que assustam aquelas pessoas que não têm experiência é a leitura dos painéis, porque às vezes a CMI não é clara. Temos crescimentos de fungos e não temos uma concentração de CMI, porque o crescimento é frango, mas depois temos residuais que de é difícil de interpretar. Então, realmente não sabemos se é um crescimento do fungo. Então, o objeto de facilitar ao leitor a interpretação do SMI, então fizemos testes do nosso grupo e trabalhos laboratoriais. Fizemos trabalhos avaliando se as leituras da CMI são tão equivalentes e boas quanto ao que faz o Foley. Nesse trabalho, vimos que aplicando critérios concretos de leituras antifúngicas, que não vou entrar em detalhes, está na publicação, as leituras eram muito fiéis ao que o olho de um leitor ou de uma pessoa especialista nessa tecnologia pode ter. Então, é um argumento a mais de que isso pode ser feito no laboratório de microbiologia clínica. Se você quer fazer os pronazoles, por exemplo, é ótima, é fácil de fazer. Se você quer fazer no laboratório, o procedimento 10.2 explica detalhadamente como são feitos essas placas, e uma alternativa ótima. E tem alguns exemplos de como se vêem diferentes mutantes em diferentes placas de antifúngicos. Aqui temos Ponazol, aqui temos antifúngicos. Como vocês podem ver, eu mostro dados de 3 trabalhos feitos em nosso centro, os dados de sensibilidade e especificidade, tanto para individuais, para os açóis, quanto para a combinação deles, é boa. Então, a conclusão com esses trabalhos é que os agares com açóis é boa maneira de fazer screening. E para não alongar mais a minha apresentação, deixar tempo para discussão, eu quero encerrar isso com essas conclusões e mensagens. Os métodos de referência recomendados e são recomendáveis, mas é difícil de fazer isso no hospital, eu sou ciente disso. Se optarmos por CLSI e CLSI, EUCAST são métodos totalmente validados e ambos são de referência. Eu me foquei no EUCAST porque eu tenho mais experiência, revisei as definições últimas e comentei que os pontos de corte foram realizados em finais do ano passado e também falamos de alguma metodologia que temos para fazer essa resistência no hospital. E apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, eu gosto de animar aos microbiologistas, para que não fiquem desanimados e continuem com os estudos de susceptibilidade de antifúngicos, porque com fraqueza ou força dos métodos. Sempre é melhor ter algo em que nos apoiar a decisão terapêutica e não fazer nada por medo de não contar com procedimentos. É só isso. É um prazer estar aqui com vocês e eu dou o passo aos meus colegas para abordar a discussão correspondente. Muito obrigada, doutor Jesus. Muito obrigada realmente também a todas as pessoas que aproveitaram esta apresentação. Tem uma pergunta para ser respondida depois de que vejamos o que a doutora Rosa Maria fale, também a doutora Sara Gonçalves, e aí vamos ao processo de troca de ideias. Então, vamos a dar a palavra à doutora Rosa Maria Wong, que vai nos contribuir seu enfoque pediátrico. Então, tem a palavra, doutora. Muito obrigada, boa tarde para todos. É um prazer participar com vocês hoje, com tantas pessoas de várias partes do mundo. Agradeço muito o convite para participar nesse curso. Eu queria falar e ter algumas considerações específicas quanto à sensibilidade em pediatria, e sabemos que do desenvolvimento dos novos antifúngicos
foi lento comparado com os antibióticos, e a partir do surgimento de anclofonazol, os antifúngicos eram poucos, portanto, esse desenvolvimento de susceptibilidade antifúngica foram nas duas últimas décadas. Falaram muito sobre esses métodos de indicação antifúngica, que eu não vou falar agora, mas como mencionou o doutor, há muitas técnicas comerciais, outras que não, mas há problemas importantes quando são feitas essas detecções, porque às vezes são mal interpretadas e depende de muitas coisas. Aqui podemos ver velozmente uma imagem onde vemos como muitos dos fungos têm resistência intrínseca a diferentes tipos de antifúngicos, a diferentes grupos, e alguns que têm mais resistência, como a Candida auris, e é importante poder fazer esses testes de susceptibilidade. Um dos grandes problemas nos testes de susceptibilidade de fungos, de laboratório para laboratório, são diferentes. Isso tem a ver com o tamanho do inóculo, em que fase está do crescimento, temperatura, a forma em que é medido, os artefatos. E o resto já falou o doutor, mas já sabemos que isso é o que utilizamos, é o CAT e SLSI, e o CAT é por eletrometrômetro, que é uma das experiências importantes que tira a suscetibilidade, e CLSI é visual, e isso pode permitir que exista problemas de interpretação. Isso faz que exista uma variabilidade nos laboratórios, e há várias recomendações relacionadas com a susceptibilidade, a identificação de fungos. Sabemos que há muitos sistemas comerciais para poder detectar quais são esses fungos, todos os que dizem aqui, mas isso vai depender das adequadas representações de dados de cada um desses sistemas. O código de barra pode ser solicitado para fazer um teste confirmatório, e Candida auris pode ser também identificada. Então, se não identificarmos adequadamente Candida auris, pode se dar como que está se indicando outro tipo de Cândida, e isso tem implicância, porque, como sabemos, é multiresistência e também pode ser uma questão complicada. Então, quando se divulgam essas cândidas que estão aqui abaixo, são precisas uma confirmações. Em relação a quais os isolados, sempre que tenhamos os isolados antifúngicos estéreis, e se é uma doença de fungos invasiva, devemos fazer essa sensibilidade e fazer susceptibilidade em Candida auris e também Aspergillus fumigatus, se existem casos divulgados de alta resistência. E para classificar em sensível ou resistente, devemos determinar os critérios de interpretação atuais válidos para os métodos de suscetibilidade que são usados. Quanto às considerações de tratamento, devemos considerar as propriedades farmacêuticas e farmacodinâmicas de cada um desses antifúngicos, e cada antifúngico tem muitas diferenças com base na dose, formulação, tamanho da molécula, lipofilicidade e metabolismo. E, embora tenha uma suscetibilidade antifúngica, vai sugerir que das questões susceptíveis, quando não se conseguem adequações adequadas, pode ter uma falha no tratamento. Às vezes é necessário realizar algum tipo de cirurgia para ter um efeito terapêutico adequado. Outra coisa a considerar é que os antifúngicos, em nível do sistema nervoso central, têm uma penetração variável. Um exemplo disso são as quenocandidites, que não têm uma concentração adequada em nível do nervo central.
E especificamente indo para a pediatria, é muito importante conhecer todos esses métodos de detecção e sensibilidade em pediatria, mas também é importante ter informações sobre a farmacocinética e farmacodinâmica, porque a farmacocinética é influenciada pela idade, composição corporal, a maturidade da função renal e hepática. E muitas vezes se extrapola na doses para pacientes pediátricos sobre alguns antifúngicos, mas quando se faz isso, vamos ter subdosificação ou sobredosificação em crianças que têm doenças invasivas. Então, o voriconazol tem uma menor biodisponibilidade em crianças do que em adultos. Então, nesse caso específico, são necessárias maiores doses por quilo de peso. E também devemos considerar que a relação é bem mais rápida, a eliminação é bem mais rápida, então devemos ter essa variabilidade com os adultos. Outra coisa que a considerar é a formulação dos antifúngicos, já que essa formulação é diferente, não é a mesma coisa que sejam soluções ou pílulas ou intravenoso, porque muitas vezes isso pode afetar a absorção e os níveis dos antifúngicos. E, por último, se devem revisar as interações com outros fármacos para evitar falhas terapêuticas, que pode ser que outro tipo de fármaco se intervenha na absorção, então podemos ter alterações. E, bom, é isso por enquanto. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Rosa Maria. Excelente poder escutar essas contribuições sobre as adequações no paciente em idades pediátricas. Muito obrigado. A seguir, por causa do tempo, vamos dar a palavra à doutora Sara Gonçalves. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui junto com todos os expertos da área, né? Acho muito importante essa discussão. Aproveitando a oportunidade que nós estamos falando dos testes de sensibilidade, né? Eu vejo que a nossa caminhada ela ainda é muito árdua. Eu gostaria de falar para todos vocês qual que é a experiência, né? O que é que nós estamos desenvolvendo em termos de Brasil. Então, eu vou falar o que é que nós estamos fazendo no nosso subcomitê de antifúngicos pelo BRCAST, né? Não tenho nada a declarar. Então, o BRCAST, né, que é um comitê brasileiro de testes de sensibilidade a antimicrobianos, ele iniciou em 2014. Em 2016, ele foi reconhecido nacionalmente do EUCAST, né? E é um comitê que ele é designado juntamente por várias sociedades brasileiras e ele tem como objetivo principal aí fornecer orientações padronizadas para laboratórios clínicos e de microbiologia em todo o Brasil, né, para padronização aí, né, dos testes de sensibilidade para antimicrobianos, enfatizando aí a importância dos testes de sensibilidade, né, na vigilância da resistência, nos estudos epidemiológicos e na comparação da atividade in vitro aí, né, de novos antifúngicos e antifúngicos já existentes, né? Em 2018, através de uma portaria que é a 64 de 11 de dezembro, o Ministério da Saúde ela lançou, né, uma nota em que ela determina que os laboratórios da rede pública e privada nacional eles deveriam, né, utilizar as normas de interpretação para os testes de sensibilidade aos antimicrobianos, tendo como base aí os documentos da versão do EUCAST, né, como base. Então, a partir de 2018, né, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, juntamente com o BRCAST e o CAST, desde então começou a ter uma visão em relação a essa padronização dos testes de sensibilidade
e desde então houve uma melhoria e padronização dos testes de sensibilidade no Brasil e combate, então, à resistência. Então, em relação ao BR-CAST, foi, então, feito, então, um subcomitê de antifúngicos, onde a gente tem aí vários expertos na área, representantes aí de vários estados do Brasil, vários institutos e laboratórios, onde o coordenador, o professor Dr. João Nóbrega. Nós temos representação também no EUCAST. Esse subcomitê de antifúngicos, ele se reúne semanalmente, toda segunda-feira. Nós temos várias demandas, né? Então, o que que esse subcomitê de antifúngico ele faz? Nós temos um site, então todo documento do EUCAST que ele disponibilizado, o que que nós fazemos? Esses documentos, eles são traduzidos para a língua portuguesa e eles são disponibilizados no nosso site do BRCast. Além disso, nós temos projetos, né? Nós temos um projeto universal que foi aprovado na chamada do CNPq, cujo objetivo desse projeto é a implementação nacional de testes de sensibilidade aos antifúngicos, seguindo os protocolos BRCAST e EUCAST em centros médicos brasileiros, e vigilância de resistência em isolados de cândida, provenientes de episódios de candidemia, onde esse estudo ele envolve aí 18 centros distribuídos em 11 estados brasileiros. Além disso, né, vou citar alguns trabalhos que nós desenvolvemos, por exemplo, no ano passado. O ano passado, nós promovemos vários minicursos que foram inseridos em congressos brasileiros, né? Esses minicursos nós abordamos tanto a parte teórica quanto a parte prática dos testes de sensibilidade, tanto preparação de placa, a metodologia, a interpretação, né? Trabalhamos os pontos de cortes, os novos documentos, e também nós fizemos treinamentos, né, com os LACENS, que são os laboratórios regionais de referência. Esse último treinamento nós conseguimos treinar 11 LACENS, né, enfatizando aí a parte teórica e também a parte prática dos documentos do EUCAST e BRCAST. Nós também fizemos um guia para OPAs, né, dos testes de sensibilidade aos antifúngicos, com o objetivo de expandir o número de laboratórios que realizam testes de sensibilidade a antifúngicos. Esse documento ele deve estar sendo disponibilizado agora em 2025, é um documento muito prático, né? Ele aborda toda a parte técnica, né, de como realizar o teste de sensibilidade, quais são as normas. Ele é um documento bastante ilustrativo, bastante prático, e nele também traz como deve ser feita a interpretação. Além disso, nós temos também uma parte, né, que eu acho bastante importante, que é a sugestão de laudos, né, para os testes de suscetibilidade. Às vezes o laboratório tem dificuldade de de soltar o laudo por conta de interpretação. O médico tem, às vezes, dificuldade de interpretar aquele laudo, e a gente tem trabalhado nisso para o quê? Para facilitar como confeccionar esse laudo, para permitir um melhor entendimento do médico na hora de ler aquele laudo, né, dos testes de sensibilidade a antibiogramas, tá? Então, é esse o nosso trabalho que nós temos promovido no BRCast e o CAST, que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil. Tem outros, a gente também tem promovido, temos outras demandas, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Muchas gracias. Muito obrigada, a doutora Sara Gonçalves. Aproveitamos a pedir ao restante dos especialistas do painel que possam ativar o microfone e a câmera. Vocês têm a palavra, há algumas perguntas, mas eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade, doutora Patrícia, doutora Maria Fernanda,
se tiverem algum comentário ou gostariam de, sei lá, quebrar o gelo e fazer alguma consulta, para, em particular aos especialistas que fizeram a apresentação. Bom, considerando a palavra, eu gostaria de complementar que vimos grande parte da parte microbiológica que vamos abordar agora no curso de antibiograma relacionado com os fungos e que também vamos ver uma parte química que é muito importante, como comentado em adultos quanto em crianças. E embora os fungos não são de interesse de grande parte dos infectologistas ou microbiologistas, eu acho que o incremento, particularmente com essas terapias novas e sobre autoimune, câncer, transplante, pacientes que vivem com HIV, é um problema que devemos hoje prestar atenção e há 3 décadas não estamos vendo com tanta frequência. Então, são pontos importantes a abordar. E o segundo é que antes sabíamos que os fungos se concentram em algumas regiões tropicais e subtropicais, e com essa mudança climática, vemos em regiões que anteriormente a gente não estava vendo. Na minha região não existe esse tipo de infecção. Existe sim, só que devemos ter todos os métodos diagnósticos, quando tenhamos susceptibilidade, poder documentar quais vão ser os fármacos mais úteis e guiar o tratamento. Eu me focalizo na parte clínica, mas tudo isso que acabamos de ver na parte laboratorial é fundamental para poder tratar esses pacientes e que os especialistas, microbiologistas, infectologistas, que podemos utilizar o que não com esses novos lineamentos. Não sei se Fernanda quer falar mais alguma coisa. Obrigada, antes de mais nada, parabéns aos palestrantes pelas informações. E a minha pergunta e comentário tem a ver um pouco do lado do laboratório de microbiologia clínica, onde às vezes temos acesso aos testes automatizados de suscetibilidade. No caso do México, eu poderia dizer que o painel mais utilizado como de rotina é a suscetibilidade pelas cartões automatizados de Biter. Esse é o painel que está mais exposto. Não tenho nenhum conflito de interesse a respeito. Mas a tendência para os laboratórios ter tendência, às vezes, implica fazer a microdiluição. Mas, no contexto específico das infecções por Cândida, que sabemos que é a número 1, a mais comum, no âmbito hospitalar, e vendo para organizar essas questões que mostraram com as boas práticas, também de como elaborar um antibiograma para dar para o médico, e conforme esse antibiograma sejam tomadas decisões. A minha pergunta para o doutor Jesus Guiné tem a ver com Candida gravata. Sabemos que se fez essa modificação para incluir a categoria de susceptível dose dependente. A pergunta seria qual a recomendação para laboratórios ciproclínicos, se é algo que deve ser, no caso de fluconazol e Candida labrata, se que é melhor dar o relatório como algo categórico, com susceptível dose dependente, ou se é recomendável incluir a microdiluição para que o clínico possa tomar uma melhor decisão a respeito. E a mesma pergunta para a doutora Sara, no caso das cândidas lavradas em urina, que sabemos que as quinocandinas não têm necessariamente uma boa atividade, o que acontece? Recomendamos sim divulgar a susceptibilidade ou se prefere nas culturas de urina não fazer? Bom, vou iniciar eu, Maria, porque, bom, foi primeiro a pergunta. Então, Cândida labrata com clobunazol não são bons amigos. Em termos gerais, estamos falando de uma espécie que tem ao redor de 10% de resistência a fluconazol, que em comparação com outras espécies é muito. E o restante de cepas que são sensíveis tem
a sensibilidade de fluconação um pouco reduzida de forma intrínseca. Então, uma espécie que tem tendência a desenvolver resistência à fluconação no centro do tratamento, considerando alternativas como as usinocandinas, eu acho que no momento atual seja provavelmente, e os custos não são um problema para esse tipo de questão, o preço é o fator limitante. Eu acho que tendo as endocandinas, conforme o meu ponto de vista, seria difícil recomendar o uso de fluconazol com uma Candida lavrata se no hospital não há problemas para colocar fungina ou microfungina. E isso é uma recomendação em nível clínico. Em laboratório de microbiologia, o que devemos fazer com um antifungigrama, no qual se estuda uma CMA, conforme o ponto de vista, é informar o CMI, se é feito determinação por EUCAS. Todas as cepas, na verdade, são intermediárias com a categoria antiga, por nos entender, e não colocar essa semântica complexa. São intermediárias porque, por definição, a distribuição selvagem de isso frente à fluconazol são altas. Então, as cepas sensíveis, na verdade, você deve tratar com dose alta. Sempre que se trate uma candidemia ou uma infecção invasora por Candida labrata, deve-se usar doses elevadas precisamente por isso que estou comentando, porque a própria população selvagem da espécie requer doses elevadas. Mas eu opino que é melhor ir para uma equinocandina, independentemente de que sejam cepas sensíveis. Muito obrigada, doutor Jesus. Doutora Sara. No caso da Cândida na urina, cai basicamente parecido na questão que o professor Jesus Guiné está falando, porque Cândida na urina, né, dependendo do MIC, né, o que vai se fazer é relatar o MIC para o médico, né, e geralmente os MICs eles não são tão elevados, ele vai cair nessa questão de sensível dose aumentada. Então, para alertar, né, o médico que ele vai poder, na realidade, tratar com o fluconazol, mas essa dose ela tem que ser uma dose aumentada, né? E não seria no caso não é uma candidemia, né, que a gente consegue, na realidade, aí, trocar por uma equinocandina, mas a exposição aumentada do fármaco, no caso, já resolveria o problema. Gracias a la Muito doctora obrigada, Sara doutora también. Sara. Algumas perguntas, não sei se tiveram a oportunidade de ver alguma das perguntas no chat específico, por meio do chat geral, que vocês gostariam de dar uma devolução? Há alguma pergunta para mim? Por exemplo, Marcela Garcia pergunta se há algum grupo de trabalho em veterinária. Na UCAT, sim, temos um grupo e um subcomitê específico de trabalhos, estudos de teste de susceptibilidade de cepas de animais. O que eu não sei é se esse comitê desenvolveu metodologia específica para fungos. Eu entendo que provavelmente a própria metodologia EUCAST para antifúngicos aplicaria também para eles, mas eu não conheço essa atividade concreta dentro do mundo do antifúngico no subcomitê de veterinária, mas a resposta é sim. Ao menos na EUCAST tem um grupo de trabalho que fala a respeito. Muito obrigada. Aproveito para consultar o restante do painel. Se diretamente tem identificado alguma das perguntas das que querem dar algum tipo de devolução. Se não, vamos comentando. Temos uma primeira, temos uma aqui no chat que se aconselha realizar um fungigrama em secreções vaginais? Bom, eu acho que isso temos que particularizar o caso. Ou se uma mulher não tem vaginites por cândida recorrente, que não se suspeita, isso porque não recebeu nenhum tipo de azol, nem sistêmico, nem tópico, eu acho que não é necessário aí.
Eu acho que não seria um problema fazê-lo, mas eu não vejo como uma necessidade. Se tivermos numa recorrência, que sabemos que uma entidade que tem essa característica, as mulheres com vaginites têm alguma frequência a recorrer e utilizar de forma cíclica regimes com ações, aí sim. A realidade é que muitas vezes, dentro dessa questão, o percentual de resistência antifúngico não é tão elevado quanto a gente esperaria. Então, aí temos o risco de colocar todo o peso do falho terapêutico na emergência de resistência, e eu acho que a infecção por Cândida na vagina é mais complexa do que isso, e há muitos fatores locais, imunológicos locais que explicam esse problema, além da resistência. Mas, como recomendação geral e como a gestão de uma patologia que é difícil, eu acho que sim, devem ser feitas testes de susceptibilidade quanto às ações, que são os que se usam quando se inicia a terapia com antifúngicos. Muito obrigada, doutor Jesus. Justamente mencionamos as solis, e há uma pergunta, conforme a sua experiência, houve um incremento de resistência nas solis? Bom, depende da espécie. Eu acho que com Candida albicans não há, ao menos os dados que temos no nosso laboratório, que são de nosso hospital e de vários hospitais da região de Madrid, que tem 6 milhões de habitantes, uma área totalmente uma população significativa, não vimos problemas com Candida albicans, nem com azones, nem com endocandinos. Se mantém o percentual de 10% da resistência a fluconazol. Há, sim, casos de resistência a endocandinas, de Candida albicans, que vêm de algumas doenças por Cândida, e esse cenário é um cenário pouco estudado e talvez precise de um pouco mais de atenção. E depois temos um problema que é, se a gente tem a questão de ter uma espécie no hospital que tenha reduzida a atividade de algum antifúngico e se expande. No caso da Candida auris é o mais idiosincrático, mais paradigmático, mas em Madrid, por exemplo, temos um problema importante com nos centros com a resistência ao fluconazol, que é uma cepa que tem tendência a se clonar no hospital e dominar as candidemias por essa espécie nos centros afetados. Então, quando a gente tem a má sorte de ter esse problema, as taxas de resistência são totalmente altas. Se não tiver, como é o caso da maioria dos hospitais, felizmente a resistência ao fluconazol não deveria estar acima de 3, 4, 5% no máximo, se o hospital não tem problemas endêmicos como os comentados. Muito obrigada. Uma pergunta de Marta Dourado do Rio, que consulta que tempo de incubação, crescimento em levedura se considera adequado para realizar o teste de sustentabilidade. Bom, eu acho que se refere aos painéis uma vez inoculados, eu acho que sim, mas eu caso recomendo uma incubação de 24 horas e se o crescimento do controle que não tem antifúngicos não é suficiente, incubar 48, 2 dias. Se não há crescimento suficiente, um dia, se está crescido mais 2 dias, não é recomendável. Muito obrigado. Há várias perguntas, costuma acontecer isso que os assistentes querem saber e perguntar, porque estamos muito próximos do fechamento, então quero consultar os consultores, aos especialistas que de acordo à temática, podem sintetizar algumas das perguntas ou juntar algumas das que estão expostas ou escolher alguma nessa reta final para dar devolução. Lógico que não vamos poder abordar todas por causa do tempo, mas comentar e assinalar que vamos ter fóruns de intercâmbio, de troca de ideias ao longo desse curso, a partir do 30 de abril. Isso aqui é uma prévia, como uma questão que se fala aqui na América Latina. Então, por favor, os O especialistas. bom do Eucast é que a leitura ela é feita
por leitor de placa. Então, dependendo da faixa de crescimento do seu controle, pelo próprio leitor você sabe se você precisa incubar a placa ou não para poder fazer a leitura do teste de sensibilidade. Então, se deu 24 horas, seu controle de crescimento, ele não teve o crescimento ideal, você, pela leitura da placa, você vai saber se você precisa incubar mais 24 horas ou não, o que o CLSI não te sinaliza para poder fazer, porque a leitura ela é visual. Então, isso é uma coisa muito boa que existe no EUCAST, né? Então, o próprio sistema, pela leitura que o leitor te dá, né, você consegue saber se aquela placa vai precisar de um período maior de incubação ou não. Gracias, doctora Obrigada, Sara. doutora Sara. Por favor, a palavra ao resto dos especialistas nesse final desse evento. Há uma pergunta, já para encerrar a minha parte, uma pergunta se faz sobre Candida auris, qual a recomendação para fazer a susceptibilidade? É difícil, porque Candida auris é uma espécie que tem um perfil de resistência intrínseco muito elevado, ou digamos que a maior parte dos antifúngicos tem problemas para dar atividade frente a essa espécie, e aqui é um pouco difícil recomendar uma recomendação drástica, eu acho que devemos fazer teste de susceptibilidade com Candida auris, porque isso ajuda a ver qual antifúngico que tem mais questões básicas e aí vai guiar a terapia, mas eu acho que os dados de correlatos clínicos estão mais claros com outras espécies. Aqui há uma pergunta que diz quais as doses de interconação, no caso das crianças, de 3 a 10 miligramas por quilo, também dependendo de qual seja o fungo que está isolando a espécie. Também, e outro que diz que, a partir de questões respiratórias, se é a cultura de cândidas, se devem ser feitas testes de susceptibilidade. Os testes de susceptibilidade são recomendados quando esse isolamento em locais estéreis, é de ser sangue, etc. Se for uma pessoa imunocompetente, eu acho que não é necessário. Não sei o que vocês acham. Eu acho que não é necessário ser uma pessoa imunocompetente. Muito obrigada, doutora Rosa Maria. Bom, consulto antes de ir encerrando. Se a doutora Maria Fernanda tem alguma coisa para falar? Posso só Algumas... responder? A Carolina está perguntando se a leitura espectrofotométrica de levedura se deve agitar os poços antes da leitura. O documento do EUCAST ela não faz essa recomendação, tá? Apesar que eu sei que alguns laboratórios fazem sim essa agitação, mas o documento ele não recomenda. Muchas gracias, doctora Sara. Muito obrigada, doutora Sara. Eu acho que eu quero comentar aos participantes que no curso de Antibiograma 2025, que vamos desenvolver a partir de 30 de abril, temos 2 módulos dedicados especificamente a fungos. Vamos trabalhar a interpretação do antifungograma em candidiase, da perspectiva clínica e análise de resistência, com excelentes apresentações do Dr. Luis Ostrowski dos Estados Unidos e a doutora Maria Elia Gomes Garcia da Pedrosa da Espanha. Também vamos ter um módulo dedicado a outras doenças infectológicas, também a fitococos. Temos também excelentes apresentações. Vai estar a doutora Maria Fernanda Gonçalves Lara, que hoje compartilha conosco, o doutor Alexandro Bonifaz de México e a doutora Itirifina Médica da Colômbia. Deixo a palavra aos especialistas que compartilharam seu conhecimento conosco durante esses 60 minutos para dar a mensagem final. Quem começa?
Bom, vou iniciar. Para mim foi um prazer compartilhar esse momento com todos vocês, excelentes profissionais e colegas. E, bom, revisamos um assunto que eu acho que de máxima atualidade. Se comentou que o fungo foi o esquecido no laboratório de microbiologia. Isso, felizmente, está mudando e os microbiologistas têm que se animar a fazer testes antifúngicos, porque a forma de detectar problemas que a gente tem no hospital, mas que não conhece porque não está olhando. Então, como recomendação final e como encerramento da minha parte, é um assunto de atualidade e nos animemos a trabalhar nisso. Muito obrigado. Complementar é um assunto que tínhamos deixado esquecido e não foi atualizado. Se passaram vários anos para ter essas atualizações e agora os dois organismos, o CAS e CLSI, estão trabalhando nisso. Acabamos de falar com essas excelentes apresentações e convidá-los a participar e a que façam parte do dia a dia do microbiologista. Doutora Patrícia, a doutora Rosa Maria vai falar? Bom, simplesmente agradecer pelo convite para participar com esses ótimos palestrantes e fazer questão de que é muito importante estarmos atualizados nessa questão dos fungos, como mencionamos anteriormente, é algo praticamente novo, porque antes não tínhamos tantos antifúngicos, os fungos não eram resistentes, atualmente temos cada vez mais resistência, ou não tinha sido detectada, também pode ser isso, mas os problemas de infecções fúngicas nos pacientes são bem mais importantes por questão do surgimento do HIV, tratamentos que fazem que os pacientes tenham imunocompromisso, e é importante conhecer a epidemiologia local, mas não vamos conseguir se não fizermos essas atividades, e nem todos têm a capacidade instalada, por isso é tão importante esses cursos de atualização para podermos especificamente os fungos, que, como já vimos, há questões que afetam especificamente os resultados e de laboratório para laboratório podem existir diferenças. Então, é importante ter esses controles de qualidade, atualizando tudo para poder conhecer quais são a epidemiologia local e regional, que isso vai impactar finalmente no tratamento dos pacientes que estamos tratando para eles se darem bem. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rosa Maria. Aqui justamente comentava a doutora Patrícia Cornejo que, claro, não podíamos escutar a doutora Maria Fernanda porque foi bloqueado o teclado e não pode desmutar. Não sei, Sara, se você quer dar uma mensagem final, damos a palavra. Eu gostaria de agradecer por compartilhar esse momento com vocês. Eu acho muito importante esses eventos, né, como o que está acontecendo agora. Eu espero continuar contribuindo aí nessa área, eu acho muito importante. Eu fico muito feliz com as contribuições, espero continuar aí trazendo mais novidades e espero que as salas, né, da micologia, elas continuem cheias, como a que eu vi aqui hoje, né, com a quantidade de inscritos que foi hoje aqui nesse webinário, né, e eu espero que a gente continue avançando aí com os estudos dos testes de sensibilidade, com os pontos de corte para a interpretação dos testes, né, com os estudos de vigilância, que eu acho que nós da micologia, nós somos guerreiros, porque essa área nossa, ela não é tão contemplada quanto as demais áreas, né, para trabalhar com fungo tem que gostar, né, e eu fico feliz que tem tanta gente que gosta da micologia, tá? Muito obrigada pela oportunidade aí.
Novamente, agradecer aos especialistas e a todos que nos acompanharam ao longo desses minutos, que foram poucos. Era muito bom ver o chat, um dos assistentes que dizia que daqui a pouco, devido à contribuição de vocês, tinha aprendido muito. É muito gratificante ler esse tipo de comentários. Portanto, nos acompanham pessoas de mais de 12 países. Agradecida a vocês e aos assistentes. Comentar que o evento foi gravado, daqui a alguns dias vai estar disponibilizado e vamos encaminhar por e-mail do e-mail a comunicação e também esse evento, como essa apresentação em formato bilíngue, porque é um curso bilíngue, Antibiograma 2025, vai estar como material de consulta no campus a partir de 30 de abril. Portanto, a gente vai se ver no campus virtual do Antibiograma 2025. Muito obrigada a todos e a gente se vê num próximo encontro. Até mais.